Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane Lima. Esta aula é para o 8º ano do Ensino Fundamental 2 e nós hoje vamos falar sobre liderança e líderes religiosos. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um líder. O líder é aquela pessoa que vai guiar, vai inspirar e vai influenciar um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum. Todo líder tem um papel importantíssimo que envolve tomar decisões, motivar e mediar conflitos, e servir como um exemplo. Então, o líder ele pode surgir em diversos contextos, como, por exemplo, na política, nos negócios, educação, religião. Na sua própria casa vai ter um líder. Entre seu grupo de amigos, você sempre vai ter um líder, que é essa pessoa que tem um certo destaque, porque ela tem uma facilidade muito grande para tomar decisões, para motivar, para mediar os conflitos. Então, em todos os grupos em que nós convivemos, vai existir um líder. Existem muitos tipos de líder e entre esses tipos de líder nós vamos destacar aqui o líder religioso, que tem uma função muito específica, que é orientar uma comunidade religiosa em seus valores morais, doutrinas espirituais. O líder religioso sempre vai aconselhar e orientar baseados na fé. Em que fé? Na fé daquela religião que ele lidera. Ele pode ser um sacerdote, um rabino, um pastor, um imã, um guru ou qualquer outra figura de liderança religiosa, como um pai de santo, uma mãe de santo, um diácono. O líder religioso ele sempre vai estar sendo guiado pelas regras, pelas doutrinas, pelo livro sagrado ou ensinamentos de uma determinada religião, certo? Além de ter essas obrigações religiosas, o líder religioso ele vai ter todas as qualidades que a gente viu ali de um líder comum, que é mediar os conflitos, motivar, orientar as pessoas, ok? O papel do líder religioso. Primeiro, ele é um guia espiritual, ou seja, ele vai ajudar os fiéis, aqueles seguidores da determinada religião, a compreender e praticar os ensinamentos daquela religião. Ele também vai ser a pessoa que orienta a moral e a ética e vai promover os valores da religião. Valores religiosos normalmente são compaixão, justiça, integridade. O líder religioso também tem a função de unir a comunidade e ele vai manter aquela comunidade coesa, coerente. Seus seguidores devem buscar esse líder para mediar os conflitos e esses conflitos deverão ser mediados pelo líder religioso de acordo com o que prega aquela religião, a doutrina daquela religião, o livro sagrado daquela religião ou os ensinamentos. Esse líder também é o representante da fé, certo? Então, o líder religioso, ele é sempre um profundo conhecedor das doutrinas de uma religião e ele vai representar a fé daquela religião e vai incentivar as ações dos seus fiéis sejam praticadas de acordo com as doutrinas daquela religião. Como saber até onde vai o papel do líder? Bom, um bom líder religioso vai agir dentro dos limites e da doutrina da religião a qual ele representa, sem fazer distorções dos princípios para benefício próprio. É importante que os líderes religiosos conheçam a doutrina, sejam críticos, observem coerência e evitem o culto à personalidade. Ou seja, o líder religioso ele tem que guiar os seus fiéis, mas ele não pode distorcer o que a religião diz em benefício próprio. Infelizmente, no momento em que a gente vive, nós vemos muitos líderes de diferentes religiões fazendo exatamente isso, distorcendo a doutrina religiosa para poder ter benefícios próprios, tá? Então, precisamos ter bastante cuidado em relação até onde vai o papel do líder. E para a gente saber até onde vai o papel do líder, nós temos que ter um bom conhecimento sobre a religião a qual pertencemos. Como um líder religioso pode influenciar o futuro de uma sociedade? Então, o líder religioso, ele é um forte influenciador do futuro da sociedade, porque ele vai moldar os valores. As palavras de um líder vão definir
o que é certo e o que é errado para uma comunidade muito grande, que é para aquela comunidade religiosa, tá? O líder ele vai ter influência política, inclusive no Brasil existem muitos líderes religiosos que estão também, além de estarem dentro do contexto religioso, eles vão estar dentro do contexto político, defendendo ali na política preceitos que são das religiões. E a gente já viu nas aulas anteriores que isso não está de acordo exatamente com os direitos humanos, porque o país é laico e nem tudo que as religiões acreditam vai poder servir como um horizonte ou uma orientação para as legislações de uma sociedade, né? Então, o líder religioso, ele também vai poder influenciar muito através da mobilização social, em lutas sociais, trazendo mudanças e trazendo sempre a intenção de promover os direitos humanos, encerrando casos negativos, lutando pela tolerância, lutando pelo futuro de uma sociedade, de uma cultura de paz. Também o líder religioso vai poder influenciar na cultura e na educação, de forma como as gerações futuras veem o mundo. Então, é muito importante que os líderes religiosos, nos seus discursos, estejam alinhados com o que a educação prega, né? Com o que a educação quer enquanto ser civilizado, enquanto ser civil, enquanto ser sociável. As lideranças religiosas precisam ter a consciência de que a sociedade ela precisa ter pessoas mais tolerantes e, com isso, diminuir discursos de ódio ou também discursos muito fervorosos de que a minha religião é a única verdade, porque esse discurso de que minha religião é a única verdade com muito fervor pode facilmente ser interpretado como um discurso de ódio a outra religião, porque se a minha religião é a única verdade e a outra está errada, então vamos odiar essa religião. O líder religioso precisa ser muito sábio na condução desse discurso. E quando é que nós, enquanto seguidores de uma religião, podemos ser críticos em relação ao líder? Quando a gente percebe que aquele líder religioso ele está promovendo um discurso de ódio e distorcendo o que a nossa religião diz, né? O que a sua religião diz. E como é que eu vou saber que ele está acontecendo? Você precisa compreender sobre a sua religião, você precisa saber o que está escrito no seu livro sagrado, seja qual religião você segue. Você precisa entender quais são os ensinamentos de sua religião para que você possa ter senso crítico e compreender quando um líder religioso não está seguindo o que a religião diz. Você precisa também entender quando um líder religioso ele está buscando apenas benefício financeiro dentro da religião, quando ele pega o sagrado como um produto para o enriquecimento próprio. Temos que ter esse olhar, essa compreensão e esse entendimento de quando um líder está fazendo uso abusivo do seu discurso religioso. Então, verificar certas abordagens, se está certo, se está coerente com o que diz o livro sagrado ou não. Prestar atenção se o líder vai distorcer o que a religião ensina para controlar as pessoas. O líder religioso precisa ensinar o que a religião diz e não exercer um discurso distorcido de controle. Se ele exige a obediência cega, sem espaço para questionamentos. Então, o líder religioso, ele não é Deus. Então, ele não é perfeito. Ele pode sim ser questionado, certo? A partir do momento que um líder religioso se coloca como alguém que é inquestionável, ele está se colocando no lugar de um ser supremo e sagrado. E não é assim que deve funcionar. Precisamos ser críticos em relação a isso. Então, para concluir a nossa atividade, nossa aula de hoje, o líder religioso tem uma grande responsabilidade, sim, pois ele vai lidar com a fé e com a esperança das pessoas. O seu papel deve ser de serviço e não de dominação. Os seguidores, por sua vez, devem equilibrar o respeito com o discernimento crítico, garantindo que a religião permaneça em um caminho para o bem como uma ferramenta de poder. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos para o que há de errado, para o que os líderes religiosos fazem errados, mas precisamos respeitar a liderança religiosa.
entendendo que nem tudo que o líder diz pode estar certo, certo? Então, agora nós vamos aqui para o exercício. A primeira questão, pesquise na internet um vídeo de um líder religioso de qualquer religião, incentivando o discurso de ódio. Poste no seu Instagram, comentando por que está errado e me marque, tá? Ensino Religioso Sem Tabu, e eu vou repostar as postagens todas de vocês. Segundo, qual é a diferença entre um líder comum e um líder religioso em termos de influência na sociedade? Terceiro, como um líder religioso pode contribuir positivamente para o futuro de uma comunidade? Quarto, quais são os riscos de um líder religioso distorcer os ensinamentos da sua religião? Quinto, por que é importante que os seguidores de uma religião sejam críticos em relação ao seu líder? Sexto, de que forma um líder religioso pode ultrapassar os limites da sua autoridade e quais as consequências disso? Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos.